What's up, kids? How are you doing? You okay? Duas perguntas sobre três palavras super comuns da língua inglesa. Primeira pergunta, você sabe usar some, any e no corretamente? Segunda pergunta, qual das três, some, any e no, é a mais usada? Você sabe a resposta? Se não tem certeza, fica comigo pelos próximos minutinhos que a gente vai deixar isso tudo muito claro pra você. Are you ready? Se você não me conhece, eu sou o professor Eduardo Gaffa, professor há mais de 25 anos e quero pedir para você desde já deixar o seu like, inscrever-se no canal caso não seja inscrito, comentar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que curte inglês, que está aprendendo inglês e precisa de algumas dicas interessantes. Para começar a responder a pergunta que eu fiz lá no comecinho, as duas perguntas, eu vou deixar para você aqui 3 exemplos de como nós vamos usar o any. Uma frase muito comum de professor para aluno: You can ask me anything. You can ask me anything. Nessa frase eu estou dizendo que você pode me perguntar qualquer coisa. You can ask me anything. Mas eu poderia dizer também You can ask me any question or You can ask me any questions. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando para você que o any, mesmo quando ele é composto do thing, que eu quero dizer literalmente qualquer coisa, ele está sendo usado numa frase afirmativa. Você percebeu? You can ask me anything. Mas se eu disser You can ask me any question or You can ask me any questions, e as duas possibilidades são tranquilas de usar, você escolhe a melhor para você, são iguais, eu estou dizendo que você pode me fazer qualquer pergunta. E nesse sentido, essas duas frases são afirmativas e o any está sendo usado aqui como qualquer. Uma tradução para ele aqui seria como qualquer, em que eu abro essa possibilidade de você fazer qualquer pergunta ou perguntar qualquer coisa. Então o any em frases afirmativas é super comum, super versátil e espero que você tenha se ligado. Esse é um caso dele. Vamos para o segundo. Ainda num contexto de professor em sala de aula, por exemplo. Você está ali sentado no seu caderno, o professor está caminhando na sala e pergunta: Do you need any help? Do you need any help? Você precisa de alguma ajuda? Essa é a tradução. Observa que o any aqui, nessa pergunta, nessa frase interrogativa, ele foi usado como alguma. E quando o professor faz essa pergunta, ele pode até achar que o aluno precisa ou não da ajuda, mas ele não sabe da resposta. E quando você não sabe qual é a resposta à sua pergunta, então você deve usar any para fazer essa pergunta. Guarda isso, que isso já vai ser contrastado mais adiante um pouquinho nessa mesma aula, ok? Então, any para perguntas e frases afirmativas, tudo tranquilo. Tem mais um caso. Observe essa frase. Quando eu falo They don't eat any kind of meat. They don't eat any kind of meat. Nessa frase, eu estou dizendo que eles não comem nenhum tipo de carne. Adaptando para o português, né? Ou seja, eles não comem any kind of meat. Não comem qualquer ou nenhum. Seria a melhor tradução aqui, adaptando para o português, nessa frase. De que não comem carne de jeito nenhum. Essa é uma frase negativa, certo? E eu estou usando o any, então, para completar o meu quadrinho, em que eu uso any para frases afirmativas, any para frases interrogativas e any para frases negativas. E dessa maneira eu já estou meio que respondendo a segunda pergunta que eu fiz, que é qual deles, some, any ou no, é o mais usado. Vamos comparar agora com o uso do some, ok? Observa nessa frase que é afirmativa. You should eat some vegetables or you should eat some fruit. Eu usei o some aqui numa frase afirmativa dizendo que você deveria comer vegetais ou frutas. Observou que em inglês quando eu falo vegetables são contáveis nesse sentido. Por quê? Porque estão no plural. Assim, quando eu digo you should eat some fruit, fruit acaba sendo um substantivo incontável que vai estar no singular, eventualmente. E por essa razão eu quero te mostrar que eu posso usar o some para frases afirmativas, para substantivos contáveis e incontáveis. Da mesma forma que eu usei o any lá para falar de question e questions. Veja que aqui esse algum, essa tradução do some não fica muito redondinho. A gente em português diria uma ou alguns ou umas. Mas o que importa aqui não é a tradução, é você saber usar o some para frases afirmativas em que ele é bastante comum. Ele também é utilizado no seguinte tipo de frase que eu vou falar agora. Observa aqui nesse exemplo quando eu falo assim, ó,
Would you like to have some coffee? Would you like to have some coffee? Observa que essa tradução não é legal. Você gostaria de tomar algum café? Veja que isso não fica legal. Você gostaria de ter algum café? Esse have é utilizado no lugar de tomar, muitas vezes no inglês. Would you like to have some coffee? Você percebeu que a tradução do some não ficou legal? Mas esqueça, não estamos aqui traduzindo, interpretando. Esse é o barato. E também para dizer para você o seguinte, esse some aqui está sendo usado numa frase interrogativa. Você pode se perguntar, mas se a interrogativa não deveria ser any? Veja bem, aqui o contraste. Nós usamos o any para uma frase interrogativa cuja resposta a gente não tinha nem ideia. Lembra que eu perguntei para o aluno se ele precisava ou não de alguma ajuda. Mas aqui, quando eu ofereço algo para alguém, eu vou utilizar do some. Por quê? Porque quando eu ofereço, eu acredito que a resposta seja afirmativa. Por essa razão, então, quando eu estou oferecendo, some é a minha alternativa para perguntar se você quer alguma coisa, no caso aqui, quer beber algum café ou um café. Ok? Então o contraste entre any e some para frases interrogativas é justamente esse, em que o any não tenho ideia das respostas, mas o some eu acredito que a resposta seja afirmativa. Pegou essa diferença? E para a gente fechar, para que você possa responder a primeira pergunta que eu fiz lá no comecinho do vídeo, quero ver agora como é que a gente usa o no. Observa nesse exemplo quando eu falo assim, ó, I have no problems with it. I have no problems with it. Eu estou dizendo que eu tenho problema zero, problema nenhum com isso. I have no problems ou I have no problem with it. Lembrando que o no aqui está sendo usado antes de problem, que às vezes é dito como problems ou problem. A gente usa muito no problems ou no problem, tem gente que não sabe se usa no problems ou no problem. Você define, o contexto é o mesmo, tá? O resultado, a interpretação, o contexto é exatamente o mesmo. Então você diz no problems ou no problem e tudo bem. E quando eu falo I have no problems with it, eu estou dizendo que eu tenho problema zero com isso. Porque no quer dizer zero, nenhum. Então a gente adaptando para o português diria eu não tenho problema com isso. Ou eu tenho problema nenhum, eu tenho problema nenhum com isso. Esse uso na frase afirmativa, pois essa é uma frase afirmativa, para nós falantes de português é um pouquinho estranho do jeito com que a gente usa. É a mesma coisa eu dizer assim, they have nothing to say. They have nothing to say. Eles têm nada para dizer. Em português nós diríamos, eles não têm nada para dizer. Em inglês nós não usamos o no junto do not. Então por essa razão, they have nothing to say. Eles têm nada para dizer. Zero coisa para dizer. Ah, mas eu já vi eles usando I don't have nothing. Num filme, tudo bem. Mas o que eu estou tentando passar para você aqui é um uso correto. E não um uso coloquial, um uso tão informal dessa forma. Certo? Então, sugiro que você use sempre o no para frases afirmativas, em que ele valer por nenhum ou por zero. Assim, você vai estar sempre correto. Ok? Muito bem, amigos. Acredito então que a gente deva ter respondido a pergunta de como usá-los, se você sabe como usá-los, os três, some, any, no, em todas as instâncias. Lembrando, o any, respondendo a segunda pergunta agora, é o mais usado porque pode ser usado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. O some em frases afirmativas e interrogativas quando exprimir oferta. E o no, então, finalmente, somente em frases afirmativas. Por essa razão, o any é o mais usado de todos. E aqui vem minha última pergunta para você. Por favor, responda. Did you learn anything in this class? Did you learn anything in this class? Você aprendeu alguma coisa nessa aula? Por favor, a sua resposta é o meu grande prêmio aqui, assim como o seu like também a sua inscrição no canal. Thank you for watching this video. See you next time. God bless you and bye bye. Now.